Oi, beberes! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o Pump Glúteo. Vamos entender o real objetivo desse procedimento. A gente vai ver, né, os parâmetros, a frequência, as associações. Será que o pump ele equivale mesmo a 2.000 agachamentos? Se você quiser saber sobre tudo isso, acompanhe aqui o meu vídeo. E antes de começar o nosso assunto, eu quero pedir para você deixar o like. Dessa forma você vai me ajudar muito e eu vou ter a certeza que você está gostando muito desse conteúdo que foi preparado, né, com muito amor, com muito carinho para você. Então deixa aqui seu like e além disso, né, dessa forma a gente faz com que o vídeo ele consiga chegar para mais pessoas que estão em busca desse conteúdo. Então deixa aí seu like e vamos lá para o nosso assunto de hoje. O Pump Glúteo é um procedimento estético que consiste na aplicação de uma vacoterapia, que é um aparelho que vai promover uma sucção, uma pressão negativa associado a uma ventosa maior. A uma ventosa que ela foi desenvolvida anatomicamente para ser utilizada na região do glúteo. Então, quando nós falamos do pump, a gente está falando de uma ventosa que foi feita, né, foi desenvolvida para ser utilizada na região do glúteo. E essa ventosa ela é associada a uma vacoterapia ou a uma dermotonia, né? Não sei como é que vocês costumam chamar, mas vacoterapia ou dermotonia é a mesma coisa. É um aparelho ali que vai promover uma pressão negativa, que vai promover uma sucção. E quando nós falamos, né, do benefício e dos efeitos que a gente vai promover com o pump, a gente precisa lembrar dos benefícios e dos efeitos da vacoterapia. E com a utilização da vacoterapia, a gente vai promover naquele tecido um aumento da circulação, aumento do fluxo sanguíneo, um aumento do metabolismo local, ele vai promover uma vasodilatação e, consequentemente, a gente vai conseguir favorecer a permeação dos nossos ativos, da nossa cosmetologia. Também a gente consegue, né, reorganizar o colágeno, promover uma síntese de colágeno. Então, esses são alguns, né, benefícios da vacoterapia e, consequentemente, do pump. Porém, no nosso mercado, a gente vê muito a associação do pump com os protocolos, né, de levantamento de glúteo. E aí as pessoas falam, né, empina bumbum com o pump, levantamento de glúteo com o pump. Mas para que a gente tenha resultados satisfatórios nesses protocolos, a gente precisa primeiro identificar qual é o tipo de flacidez. Se é uma flacidez muscular, se é uma flacidez de pele, para que depois, né, a gente verifique ali quais recursos, né, a gente vai precisar utilizar e associar com a vacoterapia para que a gente tenha de fato resultados satisfatórios. Então, por exemplo, no caso de uma flacidez muscular, e aí por conta, né, dessa flacidez muscular, o bumbum ele não está levantado, ele não está elevado, não está durinho, como a gente costuma falar, né? Então o bumbum não está durinho por conta de uma flacidez muscular. É importante que a gente utilize uma corrente excitomotora, porque se a gente for utilizar o pump, não vai ter resultado satisfatório. Por quê? Porque o pump ele não atua na musculatura. E para que a gente tenha um resultado positivo em uma flacidez muscular, a gente precisa atuar na musculatura. E aí os recursos, né, que nós temos as correntes excitomotoras. Mas ainda assim, tá? Junto com a corrente excitomotora, é importante que a cliente realize atividade física, né, para poder ter aquela hipertrofia e a gente consiga, de fato, resultados melhores. Então, uma flacidez muscular, não adianta utilizar a vacoterapia, porque a vacoterapia, nesse caso, ela não vai agir na musculatura. Ah, Nath, mas eu vejo vários protocolos com a associação da corrente excitomotora, mas o pump é válido, mas a gente precisa entender o benefício de cada um dos dois. Se a gente tem uma flacidez muscular, o que vai estar agindo naquela flacidez muscular é a corrente excitomotora. O pump, ele vai
ele pode ser associado e ele vai atuar melhorando a entrega dos seus ativos. Então, ele vai facilitar a permeação de ativos. Lembra lá que eu falei que a vacoterapia, ela promove uma pressão negativa, uma sucção. Consequentemente, a gente aumenta a circulação local, a gente aumenta o fluxo sanguíneo, promove a vasodilatação e com isso a gente consegue permear melhor os nossos ativos. Então, a associação da corrente excitomotora com um pump em caso de flacidez muscular está baseado em favorecer, na verdade, a permeação desses ativos. Então, a gente utiliza a corrente que vai atuar, a corrente excitomotora que vai atuar na musculatura, mais o pump, né, a vacoterapia, que vai promover uma melhora na permeação daquele ativo, além de melhorar também a nutrição daquele tecido, tá? Então, pode ser feita essa associação? Pode, mas nós precisamos entender qual é o benefício de cada um, né, desses recursos que a gente está utilizando e qual de fato vai atuar naquela disfunção, tá? Então, flacidez muscular, só lembrando, eu reforço isso, flacidez muscular só com vacoterapia não vai ter resultado, porque a vacoterapia, o pump, ele não vai atuar na musculatura. Então, a gente precisa utilizar uma corrente excitomotora, mais o cliente fazer musculação para poder ter hipertrofia. E no caso de uma flacidez de pele, Nath? No caso de uma flacidez de pele, o pump, ele fica muito mais, faz muito mais sentido utilizar o pump. Porque lembra que a gente falou que um dos benefícios da vacoterapia é estimular a produção de colágeno. Então, se a gente tem uma flacidez de pele, então a gente precisa estimular o colágeno para poder ter uma melhora ali naquela flacidez. Por isso que o pump ele pode ser utilizado para a flacidez de pele. E aí, se você tiver outros recursos, também é muito bom estar utilizando e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre associações, certo? E daqui a pouquinho a gente fala sobre associações. Eu já queria entrar aqui em assunto demais. Peraí, tô embolando aqui tudo. Vamos por parte. Vamos por parte. Então a gente já entendeu, né? Os benefícios, a gente já entendeu que a gente precisa diferenciar essas disfunções. Então, é uma flacidez de pele, é uma flacidez muscular. Para que a gente tenha resultados eficazes nos nossos tratamentos, a gente precisa fazer uma boa avaliação. Porque avaliando, entendendo qual é aquela disfunção que a gente vai conseguir montar, né, programas de tratamento que sejam eficazes. Que aí a gente vai conseguir, né, fazer a associação ali correta para a gente ter resultados melhores. E aí nós entramos, né, em um outro ponto que é super importante, que é com relação aos parâmetros. E aí, por que o parâmetro ele é importante? Porque, gente, existem casos de necrose tecidual com a utilização do pump. Então, a gente precisa entender, primeiro, os efeitos que a gente vai promover. Depois, a gente precisa entender também como é que a gente vai utilizar isso de forma que a gente não lesione o tecido do nosso cliente. Isso aí é super importante. Então, a gente vê, né, as pessoas utilizando o pump em uma pressão máxima, em um modo contínuo. Quando sai, aquele tecido tá ali, né, super roxo, com um hematoma gigantesco. Alguns casos tem necrose. Então, a gente precisa, né, entender dos parâmetros e do benefício para que a gente promova ali a saúde da nossa cliente e não o contrário, tá? E não lesionar, e não gerar um hematoma, e não gerar uma necrose naquele tecido. Então, é importante que a gente tenha cuidado, tá? Com relação a isso. E quando nós falamos de pressão, essa pressão, ela precisa ser uma pressão mínima. Não precisa estar uma pressão muito intensa. Eu gosto de trabalhar ali em um parâmetro, né, de pressão menor. O modo pode ser contínuo ou pulsado, e aí, né, normalmente o pulsado ele dá uma garantia maior ao profissional. O contínuo, esses casos que eu falei, né, de necrose, por exemplo, normalmente ele acontece quando a profissional, né, coloca uma pressão máxima, coloca o modo contínuo e por um tempo muito grande. Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. O pulsado, né, ele acaba sendo mais seguro, mas se você souber trabalhar, né, você pode trabalhar ali com o contínuo e você mesmo determinando ali
o pulso dele, tá? Então eu até gosto mais de fazer dessa forma. Coloco no contínuo e eu mesmo vou estipulando o tempo ali que ele vai pulsando. Então eu vou pulsando a minha vacoterapia no modo contínuo. Tem como fazer isso também, certo? E aí a gente precisa, né, de alguns adaptadores, mas isso é possível. A ventosa que a gente vai utilizar é o pump, então o nome, né, pump glúteo, é por conta da ventosa. É uma ventosa, a gente não tem aquelas ventosas de vidro, aquelas ventosas que é bico de passarinho, não tem aquelas luneta. Então, o pump é uma ventosa também. É como se a gente estivesse pegando aquela ventosa, só que a luneta, por exemplo, só que ela em um tamanho maior para ser utilizada na região do glúteo, tá? Então, a ventosa que nós iremos utilizar é o pump, ela é chamada de pump. E para que a gente, uma dica, tá? Para que a gente não promova o efeito chupão, que é esse efeito, né, que deixa aquele roxo intenso, a gente pode fazer uma massagem antes com a vacoterapia e depois a gente fazer o tratamento com o pump. Eu recomendo um tempo ali de no máximo 30 minutos, certo? No máximo. Mas pensem aí nos efeitos que a vacoterapia vai promover no tecido. Lembrem lá, a gente falou o quê? É aumento de circulação, é aumento da nutrição tecidual, favorecer a permeação, aumentar o metabolismo, estimular a síntese de colágeno. Então o objetivo é esse, não tem porquê a gente colocar essa pressão exagerada, ficar 60 minutos, não sei quantos minutos, com o pump ali agindo, né, na cliente, pensando que ao sair dali o bumbum vai estar na nuca. Eu nem gosto de falar isso. Eu nem gosto de falar esse termo, né, bumbum na nuca, porque não fica na nuca nunca. Então, é como se fosse, para mim, tá uma propaganda enganosa. Vou falar para a cliente, seu bumbum vai ficar na nuca. Não existe bumbum na nuca. Então, eu não gosto, né, de utilizar muito esse termo, mas ele é bem conhecido aí no mercado, né? Mas não pensem, tá, que deixar uma pressão muito alta ou deixar um tempo muito prolongado vai favorecer a esse a esse levantamento de bumbum, que a gente já viu aqui que vai depender. Então, se for uma flacidez de pele, por exemplo, para a gente ter a síntese desse colágeno é com o tempo prolongado. Então, não é na mesma hora, não é feito imediato, certo? Se for uma flacidez, né, muscular, a gente vai precisar da ação da corrente excitomotora, a cliente fazer musculação. Então, entendam que não é imediato. Então, a gente pode trabalhar aí com segurança. A frequência ser realizada, né? A gente pode realizar de 2 a 3 vezes na semana. Eu sempre falo para vocês que é importante, né, que a gente entenda a condição financeira dos nossos clientes e dê alternativas. Então monta lá um programa de tratamento, atendendo a sua cliente, né, 2 vezes na semana, outro atendendo 3 vezes na semana, e aí, a depender, né, da situação financeira dela, ela escolhe, né, se ela vai fazer 2 vezes ou se ela vai fazer 3 vezes na semana. Agora, tem uma observação muito importante. Caso ocorra equimose ou algum hematoma, é importante que a gente dê um espaço aí maior entre essas sessões, tá? Então, a Nath, eu fiz, a cliente ficou com equimose, ficou com hematoma. Depois, né, no dia seguinte, quando ela veio fazer, ou depois de 2 dias, quando ela veio fazer, ainda estava, né, com essa equimose, ainda estava com esse hematoma. Então, se ainda tiver, né, a gente espera um tempo maior, espera esse tecido recuperar, para que depois a gente venha e realize novamente o procedimento, tá? Lembrando que, se vocês fizerem, né, como eu estou falando aqui, com uma pressão menor, com um tempo ali máximo de 30 minutos, controlar o pulso. Então, se for no modo contínuo, você controla o pulso com o adaptador. Se for no modo pulsado, então escolhe lá o pulso direitinho, né, para que a gente não gere, né, nem esse hematoma, nem essa equimose, e ocorra tudo aí da forma mais segura possível, certo? Eu já ia me antecipando lá no início, mas agora chegou o momento, que é falar sobre essa associação. A vacoterapia, ela é muito boa porque a gente consegue fazer várias associações. Então, a gente pode associar a vacoterapia com uma corrente excitomotora, com uma radiofrequência, com uma carboxiterapia, com cosmetologia,
com massagem modeladora, com massagem turbinada. E para a gente escolher, né, essas associações, a gente precisa entender qual é a disfunção que a gente está tratando, como é que está aquele tecido, quais são ali as características, o que é que a gente precisa fazer para poder melhorar e promover, né, um levantamento ali daquele glúteo. E aí são 3 casos, tá? São 3 situações, na verdade. São 3 situações aí que a gente vai encontrar. A primeira é a flacidez muscular, e essa aí, né, é o que acomete a maior parte, né, das nossas clientes. Então, a gente tem, né, a flacidez muscular. Na flacidez muscular, a gente vai utilizar a vacoterapia associada a recursos que atuem nessa musculatura, como as correntes excitomotoras. A gente pode associar também, lembra que a vacoterapia, ela favorece a permeação de ativos, então a gente pode utilizar DMAI. O DMAI é incrível para a musculatura, certo? Então, quando vocês forem fazer essa as associações, vocês vão pensando nisso. Ah, é flacidez muscular, então eu tenho isso aqui para poder utilizar nesse programa de tratamento. Se é flacidez de pele, olha que coisa maravilhosa, porque a gente vai poder utilizar, a gente vai poder fazer várias associações. Então a gente pode utilizar a vacoterapia com a radiofrequência, a gente pode utilizar a vacoterapia com a carboxiterapia, a gente pode utilizar a vacoterapia com ondas de choque. Então tem mais recursos com a cosmetologia, certo? Então tem vários aí recursos que a gente pode estar associando. E a terceira situação, eu falei que eram 3, né? E a terceira situação é quando a cliente ela tem tanto a flacidez muscular quanto a flacidez tissular, a flacidez de pele. Nesse caso, você vai reunir todos esses recursos. Então, você vai utilizar o PAMP, que é a vacoterapia, você vai utilizar a radiofrequência ou o outro recurso, né, que você tenha que estimule também o colágeno, porque a própria vacoterapia ela já vai estimular. Rapaz, eu vou falar e eu esqueço de respirar. Quase fico sem ar aqui. A vacoterapia, né, que já vai promover esse estímulo de colágeno, mas a gente também pode estimular mais, né? Então, usar ondas de choque, usar radiofrequência, certo? Então, veja aí os outros recursos, né, que você tem para poder associar. E como tem também uma flacidez muscular, a gente utiliza a corrente excitomotora. E percebam que a maioria dos tratamentos e dos protocolos, né, com relação ao levantamento de glúteo, não tem só a vacoterapia, não tem só o PAMP. Utilizaram o PAMP para poder chamar a atenção e chama a atenção mesmo, mas para que você tenha resultado de fato, você precisa associar. Não é só com a vacoterapia, não é só com o PAMP, certo? Então, o PAMP a gente pode fazer? Pode, mas a gente precisa entender todos esses benefícios que a gente falou. A gente precisa entender qual disfunção a gente vai tratar e quais associações nós iremos fazer para que a gente tenha resultados melhores, resultados satisfatórios para os nossos clientes, tá? Então, prestem atenção com relação a isso. E aí, né, vem a parte também de alguns mitos. Gente, a vacoterapia, ela não substitui a atividade física. Ela não substitui a musculação. Então, antigamente, eu não sei, né, nunca mais eu vi, ainda bem, espero nunca mais ver, mas antigamente, assim que surgiu nessa ventosa, assim que surgiu o PAMP, as pessoas estavam associando o PAMP à atividade física, como se você fizer 20 minutos de PAMP equivale a 2 horas de agachamento. Isso não existe, isso não é real. Então entendam o procedimento, entendam a técnica para que vocês passem as informações corretas para os clientes de vocês. Não adianta enganar, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser realistas. É dessa forma que a nossa categoria, a nossa profissão, ela fica valorizada e é dessa forma também que as pessoas começam a entender que nós não somos milagrosas, que nós não fazemos milagre, que nós trabalhamos com a saúde, não é isso que a gente quer? Então, falem a verdade, sejam sinceros, entendam o tratamento de vocês, trabalhem com segurança para que vocês não gerem, né, nenhuma lesão, com o conhecimento ali necessário para que vocês utilizem recursos que vão favorecer a disfunção que a cliente deseja tratar, certo?
Então, para fechar, o pump ele não vai substituir a atividade física, não equivale a não sei quantos mil agachamentos, não promove a apoptose dos adipócitos. Quando a gente for utilizar, é importante que a gente utilize associado, porque agora nós já conhecemos, né, os benefícios. Então, associe os recursos, avalie a disfunção para que você tenha resultados verdadeiros e resultados incríveis que vai deixar os seus clientes aí super felizes, certo? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui, né, os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim, eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos!